Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como podemos enviar anexos por e-mail utilizando o Power Automate e o Power Apps. Então, se você quer aprender, vem comigo. Bom, eu tenho aqui uma aplicação no Power Apps onde eu tenho conectado uma lista do SharePoint e nessa lista do SharePoint eu tenho alguns anexos. Então eu tenho aqui um anexo do tipo documento, uma planilha, uma apresentação, imagem, PDF, um vídeo e o diversos aqui que eu possuo 4 anexos para a gente testar. Eu vou construir isso aqui lá no Power Automate para que nós possamos capturar esse anexo e enviar no e-mail. Então, bora abrir aqui o nosso Power Automate. E aqui no Power Automate vamos construir o nosso fluxo. Mas antes de construir o nosso fluxo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha, vamos levar esse conteúdo mais longe. Então, sem mais delongas, vem comigo aqui, nós vamos em criar ou aqui em criar. Eu vou criar um fluxo da nuvem instantânea, ou seja, ele vai ser disparado, pode ser por um botão, pode ser através do Power Apps, nós vamos usar aqui através do Power Apps. Eu vou colocar aqui como disparo de e-mail como anexos. Vou criar o nosso fluxo e aqui nós vamos começar algumas etapas. Então a primeira etapa que nós precisamos é informar ao nosso fluxo qual é o ID que nós vamos obter da nossa lista do SharePoint. Como que eu posso fazer isso? Bom, vou criar aqui uma variável, então vou aqui colocar como var, aqui na opção interno, variável, a primeira opção é inicializar variável. Então vou iniciar uma variável, vou renomear ela para recebe o ID, o nome dela vai ser var_id, e aqui no tipo dela, eu vou colocar como inteiro. Então, o nosso ID da lista do SharePoint é um valor inteiro. Vou deixar vazio por enquanto, mas nós vamos colocar aqui para perguntar depois no Power Apps, tá? Vou em novo, vou criar uma nova etapa do tipo SharePoint. E aqui eu preciso obter o anexo. Nós temos algumas opções aqui quando nós colocamos aqui anexo. Ó. Nós temos adicionar anexo, obter anexos, excluir anexos, obter conteúdo do anexo. E aí, a primeira coisa que você pode pensar, bom, eu preciso pegar o conteúdo do anexo, né? Aquele conteúdo que está dentro do anexo. Só que, se colocarmos essa opção, você vai ver que aqui embaixo ó, ele pede o identificador do arquivo, ou seja, qual que é o ID daquele anexo? Aquele anexo também tem um ID, um identificador único. E aí, nós não temos ainda aqui esse ID para informar para ele. Eu não sei qual que é esse ID e não é o ID da lista do SharePoint. Então, antes dessa etapa, nós precisamos aqui obter também do SharePoint o nosso anexo. Então, ou seja, eu primeiro vou obter os anexos. Então, obter anexos, para que depois eu informe para a etapa de baixo quais são os IDs. Então, vou vir aqui na lista do SharePoint, eu tenho aqui ó, uma lista com alguns tipos de anexo, como eu mostrei lá no Power Apps. E aqui eu vou pegar a lista de anexos. Então, a nossa lista de anexos e o ID. Qual vai ser o ID da linha? Bom, se eu criei aqui a variável, recebe ID, aqui embaixo eu vou inserir essa variável, ó, a var ID. E agora sim, em obter conteúdos do anexo, eu vou direcionar para a minha lista do SharePoint, ó, minha lista de anexos, e vou falar para ele que eu quero pegar do ID que eu estou criando aqui em cima, então o meu var ID. E no identificador do arquivo, agora sim, eu tenho os identificadores que eu capturei aqui. Então eu vou colocar para ele aqui, ó, que esse identificador vai ser o ID do obter anexos. Ó.
só que ele vai me dar um aplicar a cada, porque pode ter vários anexos ali dentro daquela linha do SharePoint. Realmente nós vamos fazer esse teste. Então aqui já vou renomear, ó, esse cara aqui é obtém conteúdo dos anexos. E depois que eu obter esse conteúdo desses anexos, o que eu preciso fazer com esse conteúdo? Bom, como são vários anexos e eu vou enviar isso por e-mail, eu preciso salvar isso dentro de uma variável, só que é uma variável de matriz. Então eu também preciso aqui fora inicializar uma variável. Então, var novamente, interno, variável, inicializar uma variável. Só que essa variável ela vai ser do tipo matriz. Então, aqui no tipo dela, onde nós colocamos inteiro na anterior, nós vamos colocar do tipo matriz. Vou renomear ela aqui também. Ela vai ser o armazena os anexos. E aqui eu vou colocar a var anexos. Não vou determinar por enquanto nenhum valor para ela, porque o valor dela nós vamos colocar aqui embaixo. Então aqui, após o obter conteúdo do anexo, eu vou novamente em var interno variável, só que desta vez eu quero acrescentar a variável de matriz. Ou seja, a cada anexo ele vai acrescentando dentro dessa variável. Então, var anexos, o valor. E aqui sim, nós precisamos criar uma espécie de JSON para armazenar esses valores. Então eu vou abrir chaves, vou dar um Enter. O primeiro que eu preciso armazenar é o nome do arquivo. Então, abre aspas, name, fecho aspas, 2 pontos. Qual que é o nome do arquivo? Bom, se eu vier aqui do lado direito, eu tenho aqui no obter anexos o nome daquele arquivo. Então, vou utilizar o display name e aqui embaixo vou dar um vírgula na frente dele e embaixo eu preciso colocar o content bytes, que é o valor que está no conteúdo do arquivo. Então, vou colocar aqui, ó, content bytes, fecho aspas, 2 pontos, e o que eu insiro no content bytes? O conteúdo do anexo. Opa, feito isso, vou fechar aqui embaixo, ó, as minhas chaves, e só para recapitular para vocês, o aplicar a cada, ele vai fazer uma espécie de looping. Então, cada vez que ele identificar um anexo, ele faz esse looping armazena aqui. Faz o looping armazena aqui. Bom, tendo agora armazenado, o nosso próximo passo, né, muito simples, é enviar o e-mail. Então, vou colocar aqui Outlook, enviar um e-mail V2. Para quem que eu vou enviar esse e-mail? Bom, neste caso, para mim mesmo, só para exemplificar para vocês. O assunto vai ser teste de envio de anexos. E no corpo do e-mail eu vou colocar a mesma coisa. Agora aqui, em mostrar opções avançadas, nós vamos ter aqui a parte onde insere os anexos. Só que como nós temos mais de um anexo, e eu não sei quantos anexos vão ser, eu não posso utilizar essa opção aqui. Então eu preciso vir aqui no canto direito, eu clico nessa opção e ele se transforma em um único campo. E dentro desse campo eu vou inserir a nossa matriz, onde está armazenando os anexos. Nesse momento eu posso já disparar o meu fluxo. Vou disparar inicialmente aqui para nós fazermos um teste. Pronto, o nosso fluxo está salvo e manualmente eu vou inserir aqui o ID 1 e vou realizar um teste. O teste já está em execução, já foi enviado e vamos ver aqui como chegou para a gente esse e-mail. E aqui, ó, em caixa de entrada já temos o nosso teste de anexo com o nosso anexo. Então,
muito bacana, o fluxo é um fluxo bem simples e agora nós vamos realmente colocar ele aqui. No lugar do valor, onde eu coloquei manual, eu vou colocar para perguntar no Power Apps, ou seja, o Power Apps vai enviar para mim o valor do ID no qual ele tem que obter a lista do SharePoint e enviar os anexos. Salvando. Volto aqui no nosso Power Apps, vou vir aqui em fluxo e vou inserir esse fluxo. Então, adicionar fluxo e vou procurar ele aqui. Como ele não apareceu, eu posso vir aqui, atualizar. E agora sim, ó, disparo de e-mail com anexos. Ele vai adicionar aqui dentro do meu Power Apps esse fluxo. Pronto, adicionado. E aqui neste botão, eu quero que ele envie para o Power Apps o nosso ID. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome do nosso fluxo, ó, dispara e-mail com anexos.run. E aqui dentro ele já me pergunta, ó, recebe ID valor, ou seja, eu preciso enviar para ele esse ID. Qual que é o ID que eu quero enviar? Bom, vou colocar aqui o desitem.id. Ou seja, na linha do qual eu clicar o botão, ele envia o ID. Vamos fazer um teste para ver se isso está funcionando? Agora eu vou enviar aqui, ó, o apresentação, que é o ID 3. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele já deve ter disparado. Vamos aguardar aqui chegar o nosso e-mail. Ó, chegou o nosso e-mail. E aqui realmente com o nosso anexo de apresentação. Vamos fazer mais um teste agora utilizando mais de um anexo? Então eu vou voltar aqui no nosso Power Apps. Aqui no meu ID 8, ó, eu tenho diversos anexos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, que na lista do SharePoint eu tenho diversos anexos. Ó. Eu tenho um PDF, eu tenho um TXT, um PNG e um GIF. Vamos enviar esse cara aqui agora. Então vou clicar aqui, ó. Pronto, cliquei. Ele vai executar o nosso fluxo. Aqui está o nosso e-mail. Então eu já tenho no e-mail aqui, ó, o PNG. Eu já tenho aqui o meu GIF. Eu tenho o meu PDF e eu tenho o meu TXT. E qualquer um desses que eu clicar aqui, ó, abriu o meu TXT. Se eu vier aqui e clicar no meu PNG também, ele vai abrir meu PNG. Então é um fluxo muito bacana, muito simples de fazer, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece, chegou até aqui, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo, vamos levar mais adiante esse conhecimento. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.